Samuel Conrado, boa tarde pra você. Samuel Conrado. Boa tarde, André. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário. O Alvinegro de Porangabuçu perdeu pro Palmeiras ontem à tarde. E aí hoje tem essa nota oficial divulgada nas suas redes sociais, deixando ali tentando passar palavras, né, pro torcedor do Ceará que tá cabisbaixo em relação à partida de ontem em todo o Campeonato Brasileiro do Vovô. Abre aspas para a nota do Vozão, que começa, né? Com a alma e o coração juntos voltaremos mais fortes, como diz aqui na legenda. Seria uma falha começar esta mensagem sem pedir as mais sinceras desculpas à nação alvinegra por tudo que estamos vivendo. Uma torcida que nos apoiou incansavelmente, independentemente do momento. Falhamos com vocês. Essa dor também está no peito de cada coração alvinegro de todos que fazem o Ceará Sporting Clube. Mesmo que a racionalidade mostre que não faltou trabalho, o fim de um ano que começou tão promissor evidenciou os erros cometidos pelo caminho. Nos cabe transformar cada um deles em aprendizado para o que está por vir, um período que nos pedirá ainda mais dedicação para merecermos voltar à Série A. O Ceará é hoje um clube saudável e com processos organizacionais bem definidos, o que nos possibilita, ainda que com desafios, projetar um elenco competitivo e protagonista nas competições que disputaremos. É doloroso, difícil de acreditar, mas esse momento é passageiro. Passaremos por reformulações necessárias e o Ceará Sporting Clube se reinventará mais uma vez. Juntos, voltaremos mais fortes, fecha aspas, para esta nota oficial do Ceará Sporting Clube. O ponto aí, Breno, é falar em reformulação, falar em mudanças. Sinceramente, o torcedor do Ceará, a uma hora dessa, ele não quer saber de pedir de desculpa, ele não quer saber de palavra nenhuma. Não sabota. Até porque o rebaixamento do Ceará, eu sei que não tem rebaixamento que não seja ruim, que não seja doloroso, que não seja vergonhoso, dá até para usar essa palavra, que não seja trágico e que não traga consequências. Mas a sensação que eu tenho é de que o rebaixamento para o Ceará ele foi ainda pior. Foi ainda mais cruel. O Ceará passou 37 rodadas fora da zona de rebaixamento. Dessas 37, ele passou 17 no G10, na primeira metade da tabela. E ele foi definhando ao longo do campeonato. E todo mundo via, todo mundo apontava as necessidades do Ceará de reforçar o setor ofensivo, de contratar pontas, de contratar atacante, de buscar jogadores que pudessem elevar o nível técnico do elenco. E isso não aconteceu. O Ceará foi perdendo fôlego, perdendo força ao longo da campanha, da caminhada. E ontem teve no seu ato derradeiro uma partida desastrosa contra o Palmeiras, que bastava um empate. E o Ceará nem isso conseguiu na Arena Castelão. Então, quando o torcedor vê que passaremos por reformulações necessárias, é minimamente um indicativo de que, de fato, muita coisa precisa mudar para o ano que vem. Sim, e eles mesmos admitem na nota, né, que os erros cometidos no caminho. E esses erros, né, acho que uma parte desses erros, por exemplo, passa pela última janela de contratações do Ceará, onde quase ninguém agregou. Quem foi que chegou depois no Ceará, que chegou e se fixou ali entre os jogadores que mais entraram? Alguns eram até acionados jogo a jogo, mas assim, não conseguiam render. Então, o Ceará, que já era um time que tinha suas limitações, e a gente disse isso sempre, e a gente sempre falava, o Léo Condé consegue tirar até mais dos caras do que a gente imaginava, porque é um time limitado, mas que conseguia competir. O Ceará conseguia, ou conseguiu na maior parte da Série A do Brasileiro, fazer uma competição de certa forma estável. Ele ficava ali entre 12º, no máximo 14º, mas sempre mantendo uma distância da zona de rebaixamento. E como o objetivo principal do Ceará era de permanência, e não de outras situações, como, por exemplo, classificação para a competição internacional, como o time estabeleceu desde o começo que permanecer já estava de bom tamanho, você ficar a uma margem segura do Z4 tá dentro do ok, tá dentro do esperado. Faz parte do que você planejou, do que você tinha pensado para a competição. E na maior parte do tempo foi isso. Mas o Ceará no final da competição, André, nessa reta final, nos últimos jogos, o Ceará desidratou. Foi incrível como o time não conseguiu fazer nada nos 5 jogos finais da competição, da Série A do Brasileiro. E só pra gente entender, o Ceará cai com 43 pontos, mas se ele tivesse um ponto a mais, 44, ele tinha ficado na Série A pelo critério de desempate. O Ceará precisava, então, de 44 pontos e não de 45. No final, é óbvio, 45 é a pontuação mágica, mas ele precisava de 44 pontos para ficar na Série A. Ele atinge 42 pontos
a 5 rodadas de acabar. Na 33ª. Ou seja, ele tinha 15 pontos para disputar, para ganhar 2. Ele só ganhou 1. 1 em 15. Essa reta final do Ceará não tem nada a ver com o restante dele da competição. É claro que a gente vai lembrar de vários pontos que o Ceará deixou escapar antes dessas 5 rodadas, mas o desempenho no final, o desempenho depois da última curva, se a gente fizer um paralelo com a Fórmula 1, o desempenho após a última curva, ele foi extremamente ruim. O Ceará praticamente não pontuou nos 15 pontos finais que ele tinha por disputar. E desses 15 pontos, 3 deles eu acho que tinham um peso totalmente diferente, que eram os 3 pontos contra o Internacional. Total. Porque depois do Inter ele pegaria, a gente falou aqui, se quiser resolver a vida logo, resolva contra o Inter. Porque depois tem Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo. A sequência do Ceará era muito pesada. Eram os melhores times, bem dizer, da competição, as últimas 4. E aí ele pega o Internacional. E em casa, com um homem a menos por uma expulsão que foi naquele momento não calculada, que foi naquele momento irresponsável pelo Vina, o Ceará perde 3 pontos importantíssimos, não conseguiu tirar nenhum ponto, porque se ele empata com o Inter ali, era hoje ele quem estava na Série A e o Inter estava rebaixado. Se ele empata o jogo contra o Inter, quem estava rebaixado era o Inter, o Ceará perde aquela partida e depois só consegue arrancar 1 ponto do Cruzeiro. Então foi uma reta final desastrosa, tenebrosa, que levou o clube a uma Série B. Claro, repito, antes disso tiveram erros? Tiveram. O Ceará deixou escapar muitos pontos, inclusive em casa. O desempenho do Ceará como mandante foi horroroso na Série A. Mas ainda assim, até esse momento final, era uma competição de segurança, porque você tinha uma margem para o Z4. No final da competição, o Ceará desandou por completo. Eu acho que nessa questão da campanha de segurança, que fez em boa parte do campeonato, entra um aspecto, seu Ito Bezerra, que nós sempre batemos na tecla aqui. Faltou senso de urgência pro Ceará. Faltou senso de urgência de você perceber que o avião estava caindo e de que você precisava de um paraquedas para conseguir escapar de uma queda que estava se desenrolando. O Ceará ele acreditou que o avião iria voltar a subir. Ele não se precaviu com o paraquedas, ele não tomou uma providência para evitar que o destino fosse diferente. E aí a gente falava aqui sobre acomodação, sobre zona de conforto, sobre achar que a parada já estava resolvida. O Breno citou, nesse período do Internacional para cá, dos últimos 15 pontos, o Ceará conquistou 1. Se ele tivesse conquistado 2, que já seria um aproveitamento muito ruim, baixíssimo, ele estava salvo. Ele tinha se salvado. Então, assim, foi uma incompetência inacreditável nessa reta final. E a gente bate nessa tecla também, seu Wilton Bezerra. E eu falei na época, falei no período até hoje e vou ser repetitivo. Mas vou bater de novo nessa tecla. O prejuízo desse jogo que o Breno citou, do jogo contra o Internacional, ele é incalculável. A expulsão do seu Vina naquela partida comprometeu não só aquele jogo, como a sequência do campeonato do time do Ceará. É claro que ele não é o único responsável. É claro que tem outros personagens que também têm culpa e muitos outros, né? 2, 3 não. Tem muita gente aí pra gente apontar muitos aspectos. Mas naquele jogo, que era o jogo-chave, que era o jogo fundamental, a expulsão do Vina comprometeu o Ceará. Eu estou convencido que o futebol não se explica. O futebol acontece e fim de papo. E fim de papo. Concordo plenamente que aquela derrota foi fatídica. A derrota e o que aconteceu e o que fez o Vina, claro que isso vai ficar na lembrança, continua, está muito recente, na lembrança de todos. Mas quantos jogos o Ceará perdeu completinho? Muitos. Com os 11 em campo, dentro de casa. Dentro de casa. Olha, a temporada é de busca dos culpados. O que é muito natural, estou acostumado com isso. Estou acostumado com isso. E já vivenciei, já presenciei, melhor dizendo, situações mais graves, terríveis, de times que ao final de uma competição não tinham nem campo realmente para treinar, porque o gramado do próprio campo estava queimado, esquecido, enfim, sem jogador, sem treinador, sem diretoria, e eu não sabia como se dava uma espécie de ressurreição naquela situação terrível. Então eu já acompanhei, ao longo desses 58 anos de caminhada, esse tipo de situação. Final de ano terrível. Olha, situação de caixa insuportável.
E eu, ao longo do tempo, tenho a obrigação de ir, sei lá, mecanicamente me habituando a isso. Então, o time do Ceará, quando eu digo que o futebol não se explica, vejam o Fortaleza. Fortaleza, a impressão de todos nós é que estava tudo pronto, estava tudo legal, estava tudo ótimo. O time foi para os Estados Unidos, queria internacionalizar sua marca, vivia o melhor momento de sua vida. E o que é que aconteceu? Fortaleza foi dilacerando-se. Fortaleza se desconstruiu. O Fortaleza foi demolido. Quem diria isso? E o que é que aconteceu depois? Esse Fortaleza contrata um treinador Palermo, depois de um fracasso do vencedor Vojvoda, de uma experiência com Renato Paiva, traz um Palermo que aceita o desafio. De repente, ele consegue formatar uma ideia de time quando o Fortaleza flertava com o abismo, ou já estava na beira do abismo. Esse Fortaleza, desconstruído e construído de novo dentro do próprio campeonato, ficou a um jogo, embora difícil, de sua permanência na Série A. Fracassou no último jogo. Nos estertores ele não aguentou. Ao contrário do Ceará. O Ceará nos deu a impressão que iria ficar. Eu até questionava aqui. Eu não quero aqui relembrar e dizer que sou o rei da cocada preta. Eu sou, digamos assim, uma palavra final, o pai da matéria, o oráculo. Tá entendendo? Mas você é. Eu não quero dizer isso. Mas eu sempre falei aqui. Nós temos que ter consciência de grandeza. Vocês querem saber do Ceará? O Ceará joga assim e joga assado. O Ceará foi um time formatado para se defender. O Fortaleza, ou melhor dizendo, o Ceará, para mudar de estação, ele tem problema. Quantas vezes eu disse aqui? Mas eu acho que passou. Eu não quero ressuscitar mais esses assuntos, não. Eu estou só tentando me aproximar de alguma conversa, sabe? Que sirva para o torcedor refletir, para que nós possamos refletir. Eu digo, o time do Ceará é um desperdício. Não quero o Ceará e não acho que o Ceará é só para participar. Quantas vezes eu disse, não é um Ceará para ficar na 12ª, 14ª e comemorar. O time do Ceará tem que ser muito mais do que isso. O treinador joga desse jeito porque é o que ele pode fazer com o material humano que lhe foi dado. Quantas vezes eu disse isso aqui? E recebi muitas críticas. Mas isso é normal. Você não deve escrever nem falar preocupado com o que vão achar. Esculacharam. É aquela besteira, dizer que é tricolor, não sei o quê, papapá. Eu dizia, ótimo que o Ceará está navegando aí. Nas primeiras rodadas foi surpreendente. O time passou por isso e por aquilo. Mas eu sempre dizia aqui, o time do Ceará, ofensivamente, é econômico. É limitado. Limitado. Eu fui falar em limitação aqui uma vez. Puxa vida, vocês não querem saber. É porque eu guardo. Meus problemas não tem problema. Pode esculhambar. Muitos eu eliminei ali, ocultei, porque foram desrespeitosos. Mas dizia o diabo. Porque eu dizia, o time do Ceará parou nas suas limitações. O time do Ceará surpreende. O time do Ceará não tem jogo agressivo pelos lados. O centroavante reclama da vida. Mas é um bom time, com boas propostas de meio campo e uma excelente defesa. Só que, meu amigo, se defender, fazer um time forte na defesa, é só uma parte do trabalho. Tem a outra. Você se defende, mas na hora de atacar, você não sabe fazer? Ou não tem, digamos, a amplitude para fazer? Mas eu quero esquecer tudo isso. Olha, não adianta mais falar a respeito disso. Eu proponho, eu estou aqui procurando mudar a minha maneira de ver as coisas. Eu estou vendo um desafio pela frente. Ninguém, já dizia Sófocles, em Antígona, que é uma peça que foi feita até, e passou, o governo de Ciro, parece, apresentou essa peça aqui. Sófocles dizia, é um dos textos, parece que é a irmã de um dos personagens, que diz, ninguém ama um portador de más notícias. Ninguém gosta. Ninguém! Então o que eu quero do Ceará não é carta de explicação, não é carta de lamentação, não é mais choro, não. Nós queremos do time do Ceará as boas notícias,
o que é que vai ser feito. O que é que vai ser feito? No time do Fortaleza, nós queremos boas notícias. O que é que vai ser feito? Porque muita coisa foi errada. Inclusive, injustiçaram pessoas. E isso precisa ser corrigido. Então, meus amigos, eu acho que nós devemos formar numa frente pela volta dos dois times. Vamos para a briga. Vamos para a luta. Entendeu? A liberdade você não conquista pedindo por favor, não. A liberdade na vida você só conquista lutando. Então, o nosso lugar na primeira divisão, nós só vamos reconquistar lutando. Se nós ficarmos aqui na situação de coitadinhos da mamãe, nós não iremos para canto nenhum. É isso que eu estou dizendo. Eu quero uma razão, sabe, para trabalhar, até para dizer minha besteira aqui. Não baseada na tristeza, no derrotismo, no que foi errado. Ora, o que foi errado, dane-se. Eu quero saber, é daqui para frente. Mas a gente tem que... É uma proposta minha. Tudo bem, você pode continuar na sua forma de trabalhar, tá tudo bem. Ela tá correta, ela não tá errada não, WB. A questão é só que, justamente pra gente, como a gente abriu o programa aqui falando, já vou te passar a palavra, Brenão. Sim. Mas só porque a gente não vai, por exemplo, próxima semana, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, mês que vem, a gente não vai ficar voltando pros erros que o Ceará, que o Fortaleza cometeram na Série A do campeonato. A gente vai olhar pra frente. A gente vai acompanhar o noticiário esportivo, a gente vai trazer as informações para você e, claro, já projetando o ano que vem. Mas quando a gente fala sobre os erros cometidos, é porque tem alguns dos erros que eles não são novos, eles não são de agora. Eles já são antigos e o torcedor sabe disso. Então, a gente precisa chamar a atenção para que esses erros eles não sejam repetidos. E o momento de alertar para esses erros é justamente agora, que está recente, que a gente tá falando sobre o que acabou de acontecer. A gente não vai passar muito tempo rezando essa missa, né, Brenão? Mas não dá também para fechar os olhos aos erros que foram cometidos e culminaram nas duas quedas. De fato não dá. Eu queria só responder a duas pessoas que estão aqui no chat, né? Uma delas, eu acho que o nome do rapaz é Thiago, mas se perdeu aqui entre os comentários, falou o seguinte: mas vocês, aí eu vou puxar para mim, porque eu falei sobre isso. Ele falou, vocês falavam que o Ceará já estava confortável na Série A com a pontuação. O que eu disse aqui quando o Ceará chegou a 42 pontos é que, na minha opinião, o Ceará com aquela pontuação e tendo ainda 5 jogos por disputar, ele ficaria na Série A. Porque ele precisava de mais 2 ou no máximo 3. Isso. O que eu não contava era que o desempenho do Ceará fosse de 6,6% nos últimos 5 jogos. Porque foi isso, eu fiz aqui a regra de 3. O aproveitamento do Ceará em 15 pontos disputados foi de 6,5%. Quem é que imaginava que aquela equipe que fazia uma competição de perde um jogo, ganha o outro, empata o outro, ganha de novo e perde de novo, ou seja, ficava nessa oscilação, teria um final tão terrível quanto foi essas últimas partidas. O Ceará não conseguia sequer empatar, e ele teve chance. O Ceará poderia ter pelo menos empatado com o Inter, se não tivesse um homem a menos, poderia ter até ganhado em casa. Contra o Cruzeiro ele conseguiu um empate, contra um Palmeiras aqui lutando por mais nada, ele poderia ter conseguido um empate também, tinha condição de fazer mais. Então você chega com 42 pontos, a 3, ou no caso 2, porque só foi 44, precisando de 2 pontos, dentre um universo de 15 para disputar. Como é que a gente não acreditaria que o Ceará ficaria numa Série A? Eu acho que o próprio time e a diretoria também acreditavam nisso. Também. Como o torcedor acreditava. Quem estava no Castelão ontem, ou quem estava acompanhando o torcedor alvinegro em qualquer lugar, ficou decepcionado porque ele também acreditou, quando o Ceará chegou com 42 pontos, após vencer o Corinthians, que aquele resultado ali encaminhava quase que 100% o time numa Série A. O problema é que existia o 0, alguma coisa por cento que acabou dando isso. O Ceará acabou caindo. Porque ele fez um final totalmente diferente do que ele tinha feito em toda a competição. Então, por isso que naquele momento eu falei, eu acredito que com 42 pontos o Ceará vai ficar na Série A. E não aconteceu. Foi pra mim realmente um vexame, uma decepção essa queda do Ceará pra Série B. E aí eu tinha falado agora há pouco também sobre a janela do Ceará, a última janela do ano, que eu falei assim, olha, dos que chegaram, dos jogadores que vieram pra Porangabuçu, ninguém conseguiu ajudar de fato. Eu acho que a gente pode até citar o Zanocelo. O Zanocelo foi um cara que conseguiu se integrar bem ao grupo. Mas ainda assim, André, se integrar ao grupo e jogar não quer dizer que só essa peça do Zanocelo qualificou o elenco ou mudou o patamar do elenco. Porque o problema do Ceará não estava nos volantes. Talvez as opções de volante que o Ceará tinha eram as melhores dentro de todas as posições. Volantes e zagueiros.
Então o problema do Ceará não era volante. O Zanocelo chegou e conseguiu se fixar, conseguiu se integrar rapidamente, ajudou. Mas não era de volante que o Ceará estava precisando. O Ceará estava precisando, por exemplo, de reforço para o ataque. Que quando o Pedro Raul e Galeano, um dos dois não podia estar jogando, o time praticamente ficava sem a opção na frente, porque dependia muito deles. Os demais atacantes do Ceará ficaram devendo e muito nessa temporada. O Ceará precisava de mais criação como meia. E o meia que chegou foi o Vina, que teve momentos, pequenos lampejos de participações interessantes, mas no fim das contas, não agregou tanto assim. Nada. Praticamente não ajudou. Não tem assistência, não tem gol marcado. Passes decisivos foram muito pouquíssimos, eu diria, quando a gente vai pegar no universo de jogos que ele jogou. Então o Zanocelo foi um cara que conseguiu sim ser alguma coisa positiva nessa janela, mas que não foi, no fim das contas, suficiente para ajudar o Ceará a melhorar o desempenho nessa reta final de Brasileirão. E quando você olha para a escalação do Ceará, por exemplo, na última rodada, no jogo de ontem, dos reforços contratados, o único titular era o Zanocelo. O único que entrou no decorrer do jogo foi o Vina. Então, assim, o Ceará estava utilizando o Rafael Ramos na lateral direita. O Ceará estava com as mesmas peças do começo do ano, cara. Então é a demonstração clara de que as contratações que chegaram não agregaram, não acrescentaram nada. E a gente chamou a atenção para isso ao longo do ano inteiro, durante muito tempo. Então, por isso que eu falo que os erros, eles não podem ser negligenciados também, para que eles não sejam repetidos no ano que vem. Porque o Ceará no ano passado subiu para a Série B, o Breno bem destacou, foi no limite. Nesse ano, se ele tivesse permanecido, seria no limite. É sempre no limite. Pô, não dá para fazer um pouquinho a mais. Um pouquinho, minimamente a mais, um ponto a mais, o Ceará tinha ficado na Série A. Muitas vezes nós exageramos. Eu já disse aqui, inclusive, muito antes, faz tempo que eu digo isso assim. Nós muitas vezes valorizamos muito o que tem pouco valor. Muitas vezes nós erramos também em certas avaliações. Eu vi, por exemplo, um entusiasmo muito grande, não é? Uma certeza plena de que estava tudo maravilhoso. Eu digo, olha, o time do Ceará fez 3 contratações. Errou em todas as 3. Eu acreditava que com novas contratações, com dois extremas, eu falo jogadores de beirada, jogadores de qualidade, jogadores agressivos, jogadores que fizessem valer um jogo posicional, no mínimo, um jogo posicional de dupla pelos lados, de triangulações por qualquer lugar do campo. 3 atacantes que, na verdade, servissem para reforçar e não para desfalcar. Isso aconteceu. Foi um erro. Contratou esse Rodriguinho, que foi uma decepção. Contratou um Luca, que por mais que me tenham explicado que foi uma contratação certa, observada, porque aconteceu isso, erradíssima. Sob todos os aspectos, não procuraram um centroavante. Eu não diria altura, porque é difícil encontrar um outro Pedro Raul, mas pelo menos um cara que desse resultado. Contrataram Paulo Baia, que não jogou bulhufas. Nada. Eu estou falando aqui de um ataque inteiro. Mas fizeram com a intenção de reforçar. Não deu pé. O Pedro Henrique, esforçado. Muito esforçado. Teve muitos jogos aí totalmente assoldado, se atrapalhou, né? Contribuiu em alguns, mas a sua boa vontade, ela não foi bem condicionada. O Fernandinho, que pelo amor de Deus, a indolência como o maior problema. Jogador indolente. Tinha esse menino Galeano. Passagem do Fernandinho, terrível. Útil, né? O Galeano, útil, surpreendente. De herói improvável a herói provável. Fez gols importantes, mas eu digo a função de auxílio. Um time que fosse forte pelos lados, com 2 jogadores competentes, como a gente do popular, de marra. Não deu. E aí, o que é que aconteceu? Mesmo assim, quando a coisa ia dando certo, quando ia se equilibrando, fazendo um papel surpreendente, perdendo partidas horrorosas em casa e ganhando outras fora de maneira maravilhosa. A vitória contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, tudo fora de casa. Isso demonstrava que havia, sabe, uma coisa errada, ou pelo menos um enigma dentro disso tudo. E começaram a dizer, grande Condé, maravilhoso treinador. Já está ouvindo alguém dizer, ora, um treinador que só joga assim, já joga assado. Não.
com o que lhe foi dado, ele fez um bom trabalho. Queriam o que mais dele? Eu estou falando aqui de necessidades que o time teve Mas acho que dentro de campo. ele se torna também um personagem nessa derrocada, WB. Você acha que ele teve culpa? Já não presta mais. Eu acho que ele fez um bom trabalho na maior parte do ano. Eu concordo com você. Sim. Agora, em momentos como esse, por exemplo, no jogo de ontem, o Ceará o Ceará precisava do empate. O Ceará saiu na frente. O Ceará Isso. fez 1-0. E o time parou de jogar. O Ceará não jogou contra o Palmeiras. Culpa. Assim, eu acho que eu não tô dizendo que ele é o único culpado, como eu falei aqui na abertura. Tem vários culpados aí. É óbvio, um rebaixamento não é culpa de uma só pessoa, mas ele, como técnico, ele vai acabar ficando marcado também por isso. Eu acho assim, sobre o Condé, eu concordo com o WB quando ele diz que o Condé, na maior parte do tempo, fez um trabalho bom. Se você pega o ano de 2025 todo, por exemplo, ele conseguiu quase todos os objetivos do Ceará. Foi campeão cearense, na Copa do Nordeste chegou ali na semifinal, conseguiu, na Série A, na maior parte do tempo, deixar o time no meio da tabela, que não era pouca coisa, porque a gente sabe da limitação que o elenco do Ceará tem. Agora, na reta final, WB, André, o que eu acho que faltou no Léo Condé foi o seguinte: você tá vendo, como disse o André, o avião caindo, o barco afundando, e eu acho que não foi feito nada de diferente. Eu acho que o time continuou se comportando da mesma forma. Uma vez ou outra a gente viu uma mudança de escalação, como ele fez contra o Corinthians lá, que deu resultado, mas era pouco. Eu acho que eu não conseguia ver o Ceará reagindo a isso. Vou fazer aqui o paralelo, por exemplo, com as rodadas finais do Fortaleza. O Palermo mudou muito, por exemplo, o jeito de jogar. Ele chegou, começou jogando de um jeito, botava muito atacante, depois ele viu que não estava dando certo, passou a jogar no contra-ataque. Então você viu mudança na maneira de como você vai para campo fazer alguma coisa para tentar um resultado diferente. O que eu acho que a gente pode falar do Condé aqui, e não acho que isso condena todo o trabalho dele, mas no final eu vi o Ceará fazer a mesma coisa, repetir a mesma fórmula, e os resultados foram iguais. Tanto é que de 5 jogos ele perde 4. Empata contra o Cruzeiro. Então eu acho que foi isso, sabe? Faltou um pouquinho de... a gente tá vendo... O negócio tá dando errado. Vamos tentar alguma coisa diferente, vamos fazer diferente, alguma coisa nova. E eu acho que isso não foi feito, só isso. Em alguns momentos o treinador, ele pode até